Com a aprovação do imunizante contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos, alguns pais voltam a questionar se eles realmente são obrigados a vacinar os filhos. Na entrevista de hoje, o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, Iberê Dias, reforça os limites dos pais na guarda dos filhos, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando diz que a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória nas hipóteses em que a autoridade sanitária determinar. É o caso da Covid, né? Então, independentemente de qual seja a religião, de qual seja a vertente filosófica de mães e pais, eles estão obrigados a vacinar seus filhos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa nenhuma dúvida quanto a isso e, inclusive, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal reafirmando essa obrigatoriedade. Então, os pais não podem, por exemplo, dizer mas a minha religião não permite a vacinação, ou o meu entendimento filosófico não permite a vacinação, eu sou vegano ou vegana e por isso eu não vacino meus filhos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, expediu uma decisão reafirmando que o Estatuto da Criança e do Adolescente não dá margem a essas escusas para vacinação. Então, pais e mães estão obrigados a vacinar seus filhos. E quais são, então, as implicações para aqueles que prossigam com essa decisão, não de não vacinar os filhos? O que pode acontecer com esse pai e essa mãe? De início, eles podem ser multados, eles podem sofrer multa de 3 a 20 salários mínimos. Se insistirem em não vacinar os filhos, essa multa pode ser dobrada e, no limite, claro, em casos bem extremos, eles podem até, eventualmente, perder a guarda dos filhos. Claro que numa situação extremada, né? Mas é uma possibilidade. E se eu tenho conhecimento de uma criança que não é da minha família, que não é o meu filho, a minha filha, que não tomou a vacina por conta da decisão dos pais, eu posso denunciar essa família? Sem dúvida, deve denunciar, né? Deve levar esse fato ao conhecimento do Conselho Tutelar da região ou ao Ministério Público que atue naquela região. É essencial que as pessoas estejam atentas a isso, porque a gente precisa vacinar crianças e adolescentes. Isso faz parte do direito à vida de crianças e adolescentes, do direito à saúde de crianças e adolescentes. Isso tudo também previsto na Constituição. Então, toda a sociedade tem obrigação de velar pela vida e pela saúde de crianças e adolescentes. A gente já teve centenas de casos de crianças e adolescentes, na verdade, somando crianças e adolescentes, milhares de casos só no Brasil de crianças e adolescentes que faleceram em decorrência da Covid. A gente tem que tomar providências para que isso cesse, para que esses direitos das crianças e dos adolescentes sejam observados. É essencial que os diretores das escolas, que professoras e professores estejam atentos a isso e que façam também as denúncias dos casos que forem de conhecimento da escola. Pais que se intitulam antivacina, que fazem parte de grupos antivacinas, eles podem ser denunciados? Olha, a vertente filosófica, a pessoa se definir como antivacina e um adulto eventualmente não querer se vacinar, nas hipóteses em que a vacina já está estudada, analisada e recomendada pelas autoridades sanitárias, é uma questão egoísta, é uma questão de pouca preocupação com a sociedade, mas não existe aí, nesse caso, obrigatoriedade da vacinação. A coisa muda de figura quando a gente trata de crianças e adolescentes. Para crianças e adolescentes, incide o Estatuto da Criança e do Adolescente e a regra é muito clara com relação a isso. Não existe mais debate a respeito da obrigatoriedade de vacinação. Então, de novo, ainda que pais e mães se definam como antivacina, que aleguem alguma escusa religiosa, filosófica, moral, o que quer que seja, ainda que para eles essa escusa valha para que eles eventualmente, para que adultos eventualmente se recusem a se vacinar, com relação a crianças e adolescentes, a vacinação é obrigatória. Então, de novo, é essencial que a sociedade como um todo vele para que esse direito de crianças e adolescentes seja observado. E esse comportamento equivocado e violento, né, contra as crianças vem do pensamento de que os pais são donos dos filhos, no sentido de tê-los como uma propriedade?
Isso é um absurdo jurídico sobre todos os aspectos, né? Crianças, adolescentes, filhos e filhas não são propriedade de pai e mãe. Pai e mãe têm o poder familiar sobre as crianças, né? Portanto, devem velar pela educação, pelos cuidados, pela saúde. Claro que podem, por exemplo, transmitir valores culturais, transmitir valores religiosos, isso a lei permite, a lei prevê expressamente. Então, pais e mães podem, por exemplo, definir em que vertente pedagógica querem inserir seus filhos e suas filhas, qual religião, se é que vão transmitir alguma religião, qual vertente religiosa querem que seus filhos comecem a professar, isso tudo a lei permite. Mas esses poderes não são ilimitados, eles encontram limites muito claros na lei. Pai e mãe não podem praticar nenhum ato que contrarie o interesse de crianças e adolescentes. Então, quando esses entendimentos passam a violar direitos constitucionais de crianças e adolescentes, como saúde, como vida, né, no caso especificamente das vacinas, o direito à saúde e à vida, como o direito à educação. Os pais, por exemplo, não podem se recusar a matricular os filhos na escola, né? Quando esse entendimento de pais e mães começa a violar direitos de crianças e adolescentes, aí a lei coloca uma barreira muito clara e as forças de proteção de crianças e adolescentes passam a agir para evitar que as crianças e adolescentes sejam prejudicados. Então, essa visão de que o filho ou a filha é meu, eu faço o que eu bem entender, não tem respaldo jurídico, não é assim que funciona.